Catecismo Maior do Dr. Martinho Lutero, publicado em abril de 1529. Prefácio de Martinho Lutero. Não é por razões somenos que inculcamos o catecismo com tanto empenho e queremos e solicitamos que seja inculcado, pois vemos que, infelizmente, grande número de pregadores e pastores são muito negligentes a esse respeito e desprezam seu ofício e essa instrução. Uns por causa de sua grande e sublime erudição, outros, porém, em razão de mera preguiça e solicitude pela barriga. Sua atitude para com a coisa é como se fossem pastores ou pregadores por causa do estômago, e outra coisa não lhes cumprisse fazer enquanto vivesse, senão a de consumir os bens conforme estavam habituados a fazer sob o papado. E ainda que tudo quanto devem ensinar e pregar, eles o têm diante de si agora, tão copioso e claro, e tão facilmente inteligível em tantos livros úteis e que são os verdadeiros sermones perseloquentes, dormi securi parati et thesauri, como lhe chamavam outrora, não são contudo suficientemente piedosos e honestos para comprar tais livros. Ou então, mesmo quando os têm, não os consideram nem leem. Há que são deveras comilões despudorados e servidores do próprio ventre. Com mais justiça, seriam porqueiros ou cachorreiros do que curas d'alma e pastores. E se agora que estão livres da inútil e trabalhosa parolagem das horas canônicas, em lugar delas fizessem ao menos esse tanto: lessem pela manhã, ao meio-dia e à noite, 1 ou 2 páginas do Catecismo, do livrinho de orações, do Novo Testamento ou de outra parte da Bíblia, e rezassem o Pai Nosso por si mesmos e seus paroquianos. Dessa maneira demonstrariam, por sua vez, honra e gratidão ao Evangelho, pelo qual foram livrados de multiformes cargas e apertos, e que se envergonhassem um pouco à vista do fato de que, quais suínos e cães, reterem do Evangelho nada além dessa liberdade indolente, perniciosa, infame, carnal. Pois o vulgo, assim como assim, já deprecia muito o Evangelho e nós não logramos alcançar nada de extraordinário, mesmo que apliquemos toda a diligência. Qual será então o resultado se quisermos ser negligentes e preguiçosos, como fomos sob o papado? Acresce a isso o vício desgraçado e a peste insidiosa da segurança e da saciedade que a muitos levam à opinião de que o catecismo é ensino simples e desimportante. Leem-no uma vez, logo sabem tudo, atiram o livro a um canto e como que se envergonham de compulsá-lo de novo. Até entre a nobreza, com efeito, é possível a gente encontrar alguns grosseirões e unhas de fome que afirmam já não precisar de pastores e pregadores, que se tem tudo em livros, podendo-se bem aprender por si mesmo. E assim também, confiadamente deixam cair as paróquias em ruína e desolação, e permitem que os pastores e pregadores sofram miséria e fome a valer. E proceder assim, aliás, casa-se bem com esses alemães doidos, porque os alemães temos um povo desgraçado assim, e temos de aturar a coisa. No que toca à minha pessoa, digo o seguinte: eu também sou doutor e pregador, e na verdade tão erudito e experimentado quanto possam ser todos aqueles que tanta coisa de si presumem e têm aquela segurança. Não obstante, faço como uma criança a que se ensina o catecismo. De manhã, e quando quer que tenha tempo, leio e profiro palavra por palavra o Pai Nosso, os 10 Mandamentos, o Credo, alguns salmos.
Tenho de continuar diariamente a ler e estudar, e ainda assim não me saio como quisera, e devo permanecer criança e aluno do catecismo. Também me fico prazerosamente assim. E esses camaradas delicados e descontentadiços, com uma leiturinha querem, num piscar de olhos, ser doutores, já saber tudo e de nada mais precisar. Ora, isso também é sinal certo de que desprezam seu ofício e as almas do povo, e além disso, a Deus e sua palavra. Não precisam cair primeiro, já caíram de modo horrendo demais. Têm necessidade, isto sim, de se tornarem crianças e começarem de aprender o ABC, coisa há muito tempo liquidada por eles, segundo pensam. Por isso, rogo a esses mandrinhões ou santos presunçosos que se deixem persuadir e se fiem por amor de Deus de que deveras não são tão eruditos e doutores tão excelsos quanto imaginam. Nunca mais pensem que espremeram essas partes ou que têm conhecimento suficiente para tudo, posto lhes pareça que o conhecem bem demais. Pois, ainda que o soubessem e conhecessem perfeitamente do começo ao fim, o que por certo é impossível nesta vida, todavia existe multiforme proveito e fruto em ler e exercitá-lo todos os dias em pensamento e recitação. É que o Espírito Santo está presente com esse ler, recitar e meditar, e concede luz e devoção sempre nova e mais abundante, de tal forma que a coisa de dia em dia melhora em sabor e é recebida com apreço cada vez maior. É como promete Cristo em Mateus 18, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Além do que, é auxílio sobremodo poderoso contra o diabo, o mundo, a carne e todos os maus pensamentos ocupar-se com a palavra de Deus, dela falar e sobre ela meditar. Razão porque o primeiro salmo chama de bem-aventurados aqueles que meditam de dia e de noite na lei de Deus. Por certo que não lograrás, com nenhum incenso ou outra aromatização, algo mais poderoso contra o diabo do que se te ocupares com os mandamentos e as palavras de Deus, sobre eles falares, cantares ou meditares. Isso com certeza é a água benta e o sinal da cruz verdadeiros, de que o diabo foge e porque se pode espantá-lo. Ora, sem dúvida, já apenas por isso deverias prazerosamente ler, recitar e tratar essas partes, mesmo que nenhum outro fruto e proveito tivesses daí, senão o de com isso poderes afugentar o diabo e maus pensamentos. Porque a palavra de Deus não a pode ouvir nem suportar o diabo. E a palavra de Deus não se assemelha à conversa fiada, como, por exemplo, a sobre Dietrich von Bern. É ao contrário, como diz São Paulo em Romanos capítulo 1, poder de Deus. Efetivamente, poder de Deus que inflige dores severas ao diabo, ao passo que a nós fortalece, conforta e ajuda sobremodo. E por que haveria de multiplicar palavras? Onde buscaria papel e tempo suficientes para enumerar todo o proveito e fruto que a palavra de Deus produz? Chama-se ao diabo mestre de 1000 artes. Que nome daremos então à palavra de Deus, que espanta e aniquila esse mestre de 1000 artes com toda a sua arte e poder? Certamente deve ser mais do que mestre de 100.000 artes. E nós desprezaríamos tal poder, proveito, força e fruto com tanta leviandade, especialmente os que queremos ser pastores, pregadores? Neste caso, não só se nos deveria negar comida, senão ainda escorraçar-nos, assolando os cachorros contra nós e correndo-nos a esterco de cavalo.
porque não só precisamos diariamente de tudo aquilo como do pão de cada dia, mas também necessitamos tê-lo todos os dias para a defesa contra os ataques e emboscadas diários e sem trégua do diabo com suas 1000 artes. E se isso não bastasse para admoestar-nos a que leiamos o catecismo dia após dia, já o só mandamento de Deus deveria ser o bastante para obrigar-nos. Seriamente ordena ele em Deuteronômio capítulo 6, que meditemos sem cessar sobre os seus mandamentos, assentados, andando, parados, ao nos deitarmos, ao nos levantarmos, e que os tenhamos diante dos olhos e nas mãos como marca e sinal constantes. Indubitavelmente, não é sem propósito que o ordena e exige com tanta seriedade. Antes, por conhecer nossa situação de perigo e aperto, e somado a isso, os contínuos e furiosos assaltos e ataques dos demônios, quer acautelar, equiparar e proteger-nos contra eles como com boa armadura contra seus dardos inflamados, e bom antídoto para sua venenosa e maligna infecção e ministração. Ó que nécios, tresloucados e insensatos somos nós! Temos de morar ou alojar-nos em meio a inimigos tão poderosos como são os demônios, e não obstante, queremos desprezar nossas armas e defesas, e somos demasiadamente indolentes para inspecioná-las ou lembrar-nos delas. E que fazem esses santos enfastiados e presunçosos que não podem ou não querem ler e aprender o catecismo diariamente? Não menos do que considerar-se a si mesmos muito mais sábios do que o próprio Deus e todos os seus santos anjos, profetas, apóstolos e todos os cristãos. Pois, já que o próprio Deus não se envergonha de ensiná-lo todos os dias, como quem não sabe ensinar coisa melhor e sempre ensina a mesma coisa, nunca passando a matéria nova e diferente, e todos os santos não sabem aprender coisa melhor ou diferente, e nunca o podem aprender com perfeição. Não somos nós, então, o que há de mais fino, se imaginamos que sabemos tudo depois de ler e ouvir uma vez, que já não precisamos continuar a ler e estudá-lo, e que podemos aprender cabalmente em uma hora o que o próprio Deus não pode cabalmente ensinar, pois está a ensiná-lo desde o começo até o fim do mundo. E todos os profetas, juntamente com todos os santos, andam atarefados em aprendê-lo e sempre ficaram em discípulos, e têm de continuar a sê-lo. Uma coisa é certa: quem entende os 10 mandamentos bem e inteiramente deve entender a Escritura toda, de sorte que pode aconselhar, ajudar, confortar, julgar e decidir em todas as coisas e casos, tanto no plano espiritual quanto no temporal, e pode ser juiz sobre doutrinas, ordens, espíritos, direito e o que mais haja no mundo. E o que é o saltério todo, senão simples meditações e exercícios do primeiro mandamento? Agora eu sei com certeza que esses mandrinhões ou espíritos presunçosos não entendem um salmo sequer, que dirá então a Sagrada Escritura toda. Contudo, pretendem que já conhecem o catecismo e querem desprezar esta obra, que é um breve compêndio e sumário da Sagrada Escritura toda. Razão por que peço mais uma vez a todos os cristãos, especialmente aos pastores e pregadores, que não queiram ser doutores muito cedo e não imaginem que sabem tudo. Presunção e tecido novo encolhem muito. Antes, exercitem-se bem nesses estudos diariamente e sempre os inculquem. Acautelem-se, além disso, com todo cuidado e diligência, contra o venenoso material contagiante daquela segurança ou presunção. Perseverem em ler, ensinar,
aprender, meditar e refletir, e não desistam até fazerem a experiência e adquirirem a certeza de que mataram o diabo de tanto lecionar e se tornaram mais sábios que o próprio Deus e todos os seus santos. Se aplicarem tal diligência, prometo-lhes, e eles hão de percebê-lo, que alcançarão grande fruto e que Deus fará deles pessoas excelentes. Com o passar do tempo, eles mesmos bem hão de confessar que quanto mais estudam o catecismo, tanto menos dele conhecem e tanto mais têm de aprender. E só então, como a famintos e sedentos, lhes há de saber bem o que agora, por grande plenitude e saciedade, não podem cheirar. Que Deus conceda sua graça para isso. Amém.